Oi, gente! Hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto bastante relevante e que tem aparecido com frequência como demanda tanto de mentoria de carreira, como também dos meus atendimentos psicoterapêuticos, que é a dificuldade em dizer não. Inclusive, eu deixei uma enquete para vocês aí nos stories durante a semana e 73% das pessoas que responderam relataram que realmente sente essa dificuldade no dia a dia. Então, pensando nisso, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre alguns aspectos e também trazer algumas sugestões que de repente impactem positivamente aí na rotina de vocês. Bom, geralmente as pessoas que sentem essa dificuldade em dizer não acabam se sobrecarregando, pois buscam fazer muitas coisas que muitas vezes fogem do seu alcance. E isso acaba gerando muitos pensamentos e sentimentos disfuncionais que fazem com que essa pessoa se sinta insegura, incapaz e muitas vezes até frustrada por não conseguirem alcançar as expectativas desejadas. E aí vocês devem estar se perguntando, nossa, mas por que as pessoas são assim? Ou por que aquela pessoa consegue falar um não com tanta facilidade e eu tenho uma dificuldade imensa ao ponto de repente me sentir realmente com medo, insegura, sem ter uma reação no momento que eu preciso dizer não, né? E isso pode estar atrelado a diversos aspectos e eu vou passar por alguns aqui com vocês, até para que a gente possa começar a entender um pouquinho esse processo e pensar e aprender também a observar alguns pontos que de repente a gente consiga estar desenvolvendo por si só, ou talvez precise de ajuda de um profissional ou algum acompanhamento. É comum que algumas pessoas assimilem o dizer não a uma situação de conflito. E esse já é um ponto inicial aqui da nossa conversa, né? Porque muitas pessoas realmente acabam tendo um receio, né, em relação a situações de conflito e de confronto, e com isso evitam realmente falar um não, mesmo que naquele momento seja algo importante e significativo para ela. Um outro ponto bem relevante também, que muitas vezes pode estar atrelado a essa dificuldade, é a conhecida síndrome da boazinha. E em outro momento, caso vocês queiram, eu posso até vir conversar com vocês um pouquinho melhor sobre essa síndrome. Aí vocês podem deixar nos comentários o interesse de vocês, que de repente eu gravo um outro de TV para esse não ficar tão estendido. Mas essa síndrome, ela nada mais é do que muitas vezes a pessoa viver pelo outro, querer agradar o outro, se importar mais com a atitude do outro, o que acaba realmente daí fazendo com que ela se anule nas situações. E isso, gente, é algo totalmente complicado. Nós temos que realmente nos desenvolvermos e identificarmos aquilo que faz bem para nós e o que não faz bem para nós. Claro que algumas situações são difíceis, com algumas pessoas acaba realmente sendo um pouquinho mais complicado a gente de repente falar alguma coisa, mas nós precisamos nos colocarmos em primeiro lugar. E isso não é egoísmo. Eu sempre costumo exaltar bastante essa questão. Nós precisamos compreender os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para que a gente esteja bem e consiga, a partir disso, estar bem com os outros. A gente entrega aquilo que nós temos. Se nós temos amor, a gente consegue entregar amor. Se nós temos ali um momento de alegria, a gente vai externalizar a alegria, né? Aquilo que nós não temos, fica muito difícil muitas vezes da gente entregar ao outro. Então, por isso é tão importante o autoconhecimento, o autocuidado, a nossa autoestima. Olhar para nós é o caminho. Outras pessoas não aprenderam a dizer não, né? Então também é um ponto muito importante. Às vezes por uma questão realmente de crenças, por questões de cultura, essa dificuldade se apresenta por ela simplesmente não ter aprendido. E daí a gente precisa começar a exercitar e pensar em alternativas que talvez também contribuam nesse sentido. Pode acontecer também, gente, e daí vale muito a pena vocês observarem, quando essa dificuldade se apresenta, se tá claro para nós mesmos o que nós queremos, porque isso também pode refletir uma insegurança, uma decisão ou até mesmo um medo de assumir responsabilidades. E daí, mais uma vez, surge a necessidade da gente se perguntar, de a gente se questionar sobre alguns aspectos, de compreender os nossos próprios sentimentos, para que nossas atitudes comecem aí serem refletidas e externalizadas da forma que realmente a gente tanto almeja.
Bom, e pensando em tudo isso que eu trouxe para vocês, que são alguns insights, algumas reflexões para a gente começar a realmente se questionar e se perguntar de qual fator pode estar impactando nessa dificuldade, eu vou aproveitar e deixar algumas dicas também que podem contribuir aí para vocês. Então, gente, numa situação que você tem essa dificuldade em dizer não, peça um tempo. Eu sempre costumo dizer para as pessoas, muitas vezes as nossas respostas são baseadas por um impulso. E muitas vezes esse impulso, ele surge de uma autocobrança. Nossa, eu preciso responder, tem que ser agora. Mas quem disse que tem que ser agora? Será que a gente não consegue ganhar um tempo, esperar um pouquinho, responder no momento que a gente tenha refletido e pensado um pouquinho mais sobre essa resposta? Repita para você mesmo o porquê desse não. Então fique lá com você mesmo, conversando, ressaltando o porquê desse não, para que você vá se fortalecendo. Além disso, coloque para você mesmo que não é culpa sua. Faz parte do processo, da nossa vida, a gente discordar muitas vezes da opinião do outro. E daí é necessário a gente também colocar para nós mesmos que tá tudo bem e que não tem nada a ver com culpa e com nenhum outro sentimento a não ser que naquele momento aquela resposta que mais faz sentido e cabe para nós mesmos é o não. Um outro ponto também bem interessante, gente, é a questão da comunicação. Então fica a dica aqui para vocês também. Muitas vezes a gente assimila o não como algo grosseiro, mas tudo depende da forma que a gente se comunica, que a gente externaliza isso. Né? Se você consegue dar um não de uma maneira um pouco mais sutil, explicado, e não simplesmente você olhar e falar, não, não posso, e sim, de repente você falar, olha, por esse e esse motivo, neste momento, não é pertinente ser dessa forma, e de repente agradecer, né, aquela situação como um todo, você consegue minimizar os impactos desse não. Então pensem numa regrinha, elogie, negue e agradeça. E daí vocês vão treinando a comunicação de vocês nessa base, até isso virar algo consciente e mais tranquilo e agradável para vocês. Em alguns momentos também, de repente, é possível a gente fazer outras propostas ou simplesmente encerrar o assunto, né? Se não cabe, de repente, uma outra resposta, tudo bem, encerra, calma e bola pra frente. Mas assim, a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês realmente é que vocês não se anulem por conta das outras pessoas, que vocês busquem cada vez mais a compreensão do que vocês querem, porque isso é importante e faz parte do processo de autodesenvolvimento e de autoconhecimento. Nem sempre nós iremos agradar as outras pessoas, mas é importante que nós entendamos o que está acontecendo e o porquê aquela opinião ou aquela devolutiva naquele momento faz tanta importância para nós mesmos. Um abraço!